misericórdias que tem nos dado cada dia, pela chuva, pelo sol, pelo ar que respiramos, pela comida na mesa, na geladeira. Oh Deus, obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado por tudo que tu és, Pai Senhor, em nossas vidas. Pai, te pedimos, Pai, por esse momento, que seja um momento de grande aprendizado, que a professora possa trazer os ensinos de uma forma simples, clara, para que possamos absorver, entender assim para colocar em prática, Pai. Quanto a nós, ouvintes, Pai, nos dê paciência, nos dê uma mente leve para que possamos compreender o conteúdo que será abordado, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego esse momento. Amém. Então, bom dia mais uma vez. Grata a Deus por estar aqui com meus irmãos nesse momento. E gostaria, né, de conversar um pouquinho sobre tudo aquilo que o Senhor tem me dado enquanto conhecimento para a produção de material. Então, o tema aqui é a organização de um e-book, como é que um e-book ele vem a existir. E aí eu pergunto para vocês, o que é mais importante? Um e-book ou um artigo publicado? O que pontua mais? Nós estamos aqui falando, porque assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nós temos que entender que para que eu quero a publicação? A finalidade, ela é que vai definir o produto textual que eu quero. Um e-book é um livro virtual, um livro digital. Né? Então, a sua veiculação, ela, de certa forma, pode ser considerada mais fácil. Mas para um pesquisador, porque Mida me apresentou aqui, né, quem está fazendo mestrado, quem está fazendo doutorado, então, objetivamente, para a academia, porque todos nós sabemos, não sei se vocês são dessa época, que diziam para a gente assim, se você quer ser eterno, escreva um livro. Vocês conhecem essa expressão? Se você quer ser eterno, você pode morrer, mas se você escrever um livro, você vai ser eterno. Então, as pessoas com essa mania da eternidade, querendo ser eternos, e dá, então, com essa fixação de escrever um livro ou plantar uma árvore. Esqueci da árvore, mas tem a história da árvore também. De você plantar uma árvore, que aí você também deixa um legado terreno. Então, aqui, se for para falar para pesquisador, né, eu tenho vários e-books. Quero até mostrar para vocês como um e-book que foi publicado agora em 2020, né, que foi feito por vários professores da Unilab, junto com alguns alunos, ele veio a existir. Eu primeiro vou falar disso, mas depois a gente também vai colocar aqui para uma reflexão o que é mais importante, o que pontua mais. Se é o livro, se é o capítulo do livro, ou se é o artigo publicado. Porque se você, enquanto professor que vai concorrer a um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, e que ele submete a sua proposta, sempre nessa proposta, a gente tem que enviar um formulário em que a gente coloca algumas coisas para pontuar. E aí eu vou mostrar para vocês que nessas pontuações, o artigo publicado, ele vale muito mais do que o e-book e do que o livro, do que o capítulo. Ele vale muito mais. Então,
eu quero que vocês reflitam qual a finalidade do texto que você quer construir. Se é um texto acadêmico, se é um texto para concorrer, por exemplo, quem está fazendo mestrado e que vai pleitear um doutorado, se tiver um artigo publicado, esse artigo ele vai entrar na prova de títulos. Então, esse artigo ele pontua muito mais do que um capítulo de livro. Se é um concurso para professor efetivo de uma instituição pública, esse artigo ele também pontua muito mais do que o e-book, do que o capítulo. Né? Então, aqui a gente tem que entender a finalidade do produto textual que você quer. Né? Agora, se for uma escrita para a igreja, então o livro, né, o e-book, ele pode ser uma melhor opção. Ainda tem outro detalhamento. O e-book, esse livro, ele vai ser pensado para um autor só ou para vários autores? Porque também tem essa diferenciação. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, vou projetar aqui uma proposta que me foi enviada de publicação do livro. Vou projetar aqui para vocês. Vocês podem me interromper a qualquer momento para fazer perguntas, tá? Tá certo. Podemos combinar assim, à medida que eu for falando, se alguém tiver algum questionamento, pode colocar que a gente já vai respondendo. Ok, tá certo. Então, vejam aqui, vocês estão vendo direitinho? Sim, podemos. Olha, então esse aqui foi um e-mail que foi enviado aqui em maio de 2019 pelo professor Cleiton, do IEDES, junto com outros professores, ele se reuniu e começaram a ver a escrita desse livro aí. Olha, vejam que está escrito aí a proposta do e-book. Ciência, tecnologia e engenharia para o desenvolvimento sustentável. Esse era o título inicial que foi pensado pelos organizadores do e-book. Daí, então, eles enviaram isso aqui para as pessoas. Vejam que o e-mail ele é aberto para todos os professores, para todos os tais. Então, eles fizeram essa chamada de artigos, aí colocaram aqui a linha editorial para os capítulos, aqui estão os organizadores, e daí, então, aqui eles dão algum detalhamento. O título, os organizadores, a editora que eles consultaram, veja bem, para publicar qualquer obra, seja livro impresso, seja e-book, você tem que publicar a partir de uma editora. Então, e para que o livro pontue, tem que ser uma editora com conselho editorial, como está escrito aí. Então, aqui eles foram na editora, fizeram toda uma negociação para que houvesse uma cota para 35 artigos individuais, ou seja, o livro ia ter 35 capítulos. Daí, aqui a gente tem as normas técnicas, a formatação, eles estão dizendo aqui, que a formatação final será feita pela editora, em caso de inclusão de fotos, será em preto e branco. Aí aqui, para enviar os artigos para esses e-mails dos organizadores. Nessa outra coluna,
a gente tem a configuração do que vai ser enviado. Então, eles estão dizendo, é um artigo com, no máximo, 10 páginas. Aí vai especificando como é que vai ser essa configuração, tipo de letra, como são as margens, tipo de parágrafo, como deve ser feita a citação, se tiver transcrição. E aqui vejam que tem o valor. Olha, o valor por capítulo ficou R$ 120. Tá? Então, quem é das exatas faz aí a multiplicação. Um livro com 35 artigos, cada artigo vira um capítulo, e cada capítulo custa R$ 120. Então, aqui a gente está com um livro, se for 10 páginas para cada autor, um livro com mais de 350 páginas, e que cada capítulo custa R$ 120. Então, aí dá em torno de, se forem 10 capítulos, são 120, são 1.200. Se forem 30 capítulos, vai dar 3.600, e mais 5 artigos, que são 35 capítulos, então 36 mais 6, 4.200. Então, esse e-book aqui, ele ficou em torno de R$ 4.200, sendo dividido por 35 capítulos, que são 35 autores. Então, o pagamento que a gente fez, uma parcela única, fizemos a transferência para o professor Cleiton. Tá? E aí as pessoas foram enviando tudo. O resultado de tudo isso aqui está aqui. Tá? O livro, ele nasceu. Antes disso, quero perguntar para vocês, até aqui, tudo tranquilo? Temos algumas perguntas? Está claro. Sim. Depende da editora, sim, tá, Jeremias? Essa editora aqui, como ela não é uma editora, essa editora aqui, a Impresse, é uma editora local, ou seja, daqui de Fortaleza. Então, a gente tem um ranking das editoras. Se você procura, por exemplo, uma editora Contexto, que é uma editora já de nome, uma Parábola, uma Pontes, que são editoras reconhecidas internacionalmente, são brasileiras, mas são reconhecidas internacionalmente. Esse preço ele vai aumentar e muito, tá? Então, o preço depende, sim, da editora. Tem mais alguma pergunta até aqui? Então, o produto final de tudo isso é esse livro aqui, que vocês estão vendo. Está aqui, ó, o título mudou um pouco. Veja, aquele título inicial ele mudou para Pesquisa e Desenvolvimento, Desafios e Oportunidades em Ciência, Tecnologia e Engenharia. Tá? Aí aqui, aproveitou-se o momento para colocar a Unilab 10 anos, porque foi o ano em que a Unilab estava fazendo 10 anos, e aí ficou a capa muito bonita, porque além do título, ficou com essa especificação de que era um livro que estava sendo feito por professores e alunos da Unilab para comemorar os 10 anos. Aqui, ó. Aí aqui você começa a ver algumas informações que dizem respeito à editora. Aqui em cima a gente tem o título, aí tem o ano de publicação, 2020, os organizadores, 4 professores. Professora Geranilde, Maria do Socorro Rufino, Joaquim Torres e José Cleiton. Então, aqui a gente tem professores de vários institutos. Tá? Aí aqui, ó, vejam as informações. Impresso no Brasil,
efetuado depósito legal na Biblioteca Nacional. Tudo quem faz isso aqui, aí tem um conselho editorial, como eu falei. Se a editora não tiver conselho editorial, não pontua. Tá? Aí tem aqui outros dados catalográficos, né, que é o que a gente sempre recebe quando o livro ele de fato é publicado, ele tem esse CIP, né, que são os dados internacionais de catalogação na publicação, que é feito por uma bibliotecária, e daí então esse selo vem com o ISBN. Então, se a gente tem, nós, seres humanos, temos registro de nascimento, então, o livro também tem um registro de nascimento, que é o ISBN ou ISSN, tá? Então, aqui a gente tem, ó, vocês estão vendo aqui, o ISBN é o registro de nascimento desse livro. Tá? Mas isso aqui tudo, quem faz não são os autores. Tá? Os organizadores, eles organizam os capítulos e depois a editora ela faz a diagramação, a organização inteira do livro. Então, vejam como ficou o livro diagramado. Aqui tem o nome de todos os autores que constam como autores dos capítulos dos livros, tá? São muitos. Por isso que ficou barato, né? Porque foram muitas pessoas. Ao total, o livro ficou com 676 páginas. Então, o livro ficou 2 vezes maior do que foi projetado. Por conta disso, depois a gente teve que pagar um valor a mais. Tá? Depois a gente teve que pagar um valor a mais por conta do aumento de páginas do livro. Aqui a editora, olha, vejam, Gráfica e Editora Impresse, Fortaleza, Ceará, 2020. Essa gráfica ela é muito boa. Por quê? Porque ela é de Fortaleza e ela está ganhando nome no mercado nacional. Então, é uma gráfica, uma editora muito boa e que está sendo reconhecida já nacionalmente. E aí a gente vem aqui, ó, o sumário do livro, do e-book, o prefácio foi escrito pelo primeiro reitor pro tempore da Unilab, né? Ele foi convidado, até porque o livro era trazia a homenagem de que estava comemorando o aniversário da Unilab durante 10 anos. Então, o prefácio foi escrito pelo professor Paulo Speller. E cada capítulo de livro, os artigos, né, foram transformados em capítulos de livro, e daí então a gente vai vendo aqui que nós temos professores de todos os institutos. Tá? Todos os institutos estão aqui neste livro. No meu caso, eu tenho aqui um capítulo de livro, capítulo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu escrevi com a minha bolsista, olha aqui. Escrevi com a minha bolsista. Aqui, a coesão nos textos dos estudantes timorenses da Unilab em relação à concordância de gênero. Eu escrevi, né, esse texto junto com a minha bolsista, a Silvia Tatiana do Carmo Will. Ela não está mais na Unilab, ela já se formou, e a Silvia Tatiana, ela era africana, aluna, eu acho que era, eu não me recordo agora se ela era, acho que era angolana, se eu não me engano. Quem conhece ela aí me disse, eu estou errada, tá? Acho que ela é santomense. É o quê? Santomense. É de São Tomé? Não, de São Tomé de São Tomé não era a Marlene, a Silvia também, né? De São Tomé. Sim, Marlene, Silvia e a outra, mais a alta. Tá certo. Sim. Pronto, então a Silvia, né, minha bolsista na época, aí nós escrevemos esse
esse texto, que é um texto que advém da pesquisa que a gente estava sendo feito na época. Então, aqui vocês estão vendo, vejam que tem muitos artigos, né? Todos de muitos institutos. E aí, esse e-book, ele está... Aí você diz, e ele está disponível como, esse e-book? Ele está disponível na editora para as pessoas comprarem, né? Porque ficou lá na editora e quem quer ter acesso a esse livro fica lá na editora para as pessoas comprarem. E nós recebemos. Então, nós, autores, nós podemos mandar o livro para quem quiser. Por exemplo, se vocês quiserem ter esse livro, eu mando para vocês, né? Porque ele está aqui comigo, mas tem também, ele fica disponível para compra na editora. E então, até aqui, o que é que vocês me dizem dessas informações? Algumas perguntas? Sim. Eu gostaria de saber se, quando um livro for publicado e por uma editora, a editora que define se será vendida ou não. Tipo, no caso desse e-book, se vocês quisessem que não fosse comercializado, vocês teriam o poder de fazer isso ou não? Só um minuto, por favor. Pronto, é que eu fui ali pegar esse livro, tá? Esse livro aqui, ele acabou de ser publicado pela editora Pontes. Esse livro aqui, Usos da Linguagem, Fundamentos e Análise. Um livro, né, que foi feito pelos professores e alunos do mestrado em Estudos da Linguagem. Então, esse livro aqui, ele foi publicado pela editora Pontes. Esse livro é só físico, ele não é e-book, né? É só um livro físico. Cada autor recebe 2 exemplares, mas a editora fica com respaldo para vender para quem quiser. Então, nós não temos escolha quanto a isso. Por quê? Porque o livro impresso, ele fica sob a responsabilidade da editora, que vai vender, vai divulgar e vai vender, e os autores, eles recebem os créditos, né? Então, nós recebemos 2 livros para cada autor, mas ele não está em formato de e-book e ele está disponível para venda na editora Pontes. Ok, Jeremias? Respondi a pergunta? Sim. Então, dependendo do formato do livro, dependendo da editora, esse livro aqui, ele é diferente do e-book. Porque, como o e-book foi enviado para nós por e-mail, então nós podemos também enviar esse e-book para quem a gente quiser. Esse e-book aqui. Mas, no caso de outros e-books que são disponibilizados apenas para venda, tá? No nosso caso aqui, não. Nós pagamos o e-book para a gente ter e a gente dá para quem quiser,
né, um e-book de veiculação de pesquisa. No caso, os outros, né, têm muitas modalidades. Então, para se construir um e-book, né, precisa de que algumas pessoas se coloquem como organizadores, se for um livro, se for uma coletânea. Porque, por exemplo, eu tenho a minha tese, na época, em 2009, eu terminei o doutorado em 2009. E em 2010, teve um concurso na UFC para ser escolhido a melhor tese, a melhor dissertação, e o prêmio seria a publicação em livro. Então, eu submeti a minha tese para esse concurso e a minha tese ela ficou em primeiro lugar. Então, eu ganhei a publicação da minha tese. Minha tese foi transformada em livro pela editora da UFC. Esse foi o prêmio que eu ganhei. Então, esse meu livro, eu recebi uma caixa com 50 livros para mim, mas também a editora da UFC tem esse livro lá para venda. Então, esse é outro formato, de que o autor, ele sozinho, ele também pode publicar. Hoje, o que está acontecendo é que várias pessoas se reúnem para publicar em formato de coletânea por causa do custo. Vejam que um livro fica em torno de 5 mil a 10 mil reais a publicação de um único autor. Então, quando você se reúne com outras pessoas para a publicação, esse valor é rateado, ele é dividido entre as pessoas. Então, de certa forma, fica mais barato. Ocorre que, como eu falei inicialmente, para quem está pensando em pontuar academicamente, eu penso que melhor do que um e-book é a publicação de um artigo em uma revista científica, porque nós temos as pontuações hoje dos quales. Nós temos os quales A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, e essa pontuação ela entra em tudo que nós vamos fazer, qualquer seleção que a gente faça. Quem está em nível de mestrado ou doutorado vai entrar com essa pontuação. Tá? Então, por exemplo, quero mostrar para vocês aqui a pontuação que a gente segue para poder concorrer a alguma coisa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Enquanto tenta abrir aqui, que começou a chover e a internet ficou devagar. Tá, abri aqui uma coisa. Enquanto abre aí, eu quero falar do... tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Se podemos fazer uma revista didática no formato de e-book. Não podemos fazer talvez eu não tenha entendido direito a pergunta. O que é que você está chamando de revista didática? No formato de e-book,
Você está dizendo uma revista que é para ser publicada digitalmente, é isso? Se for, me diz. Porque, assim, eu estou falando exatamente disso. Nós estamos falando de revistas científicas, no formato de e-book. Mas é exatamente, uma revista científica, ela é muito aproximada de o formato de um e-book, mas uma revista científica, ela é feita por uma determinada instituição. A gente submete o nosso artigo lá, e aí eu vou já dizer para vocês como é que é esse processo de submissão de artigo. Tá? Sim, professor. Oi. Eu acho que ela está falando da revista, né, que tem as lições para EBD, das crianças, mais especificamente. Ou pode ser também para adultos. Sim. Claro que sim, pode sim. Porque, assim, na realidade, a revista didática, né, é como se fosse um livro. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, a editora Fiel. Vou tomar aqui como exemplo a editora Fiel. A editora Fiel, ela tem vários coleções para crianças, pré-adolescentes, adolescentes, no formato digital, né? Porque a gente sabe que hoje as nossas crianças pré-adolescentes já nasceram desse âmbito tecnológico. Então, hoje, até o conteúdo, né, cristão, ele está sendo colocado nesse formato, porque nós sabemos que é um formato que dia a dia está dentro das casas das pessoas. Então, pode sim. Essa revista, ela está, sim, num formato que você chama de e-book, né? Mas, veja, e-book, porque e-book a gente está colocando no âmbito geral. Aí, no âmbito geral, cabe tudo. É esse formato. Eu entendi agora. Pode sim. Tá? Mais alguma pergunta? Só uma pequena pergunta, né? Sei que tem pesos diferentes por conta do gênero, que no caso, gênero, ensaio e artigo. Por exemplo, estamos organizando uma atividade que vai acontecer no mês de dezembro. Eu creio que a senhora será convidada também para fazer parte da banca, se tudo correr bem, né? É isto que estamos pensando, organizar uma análise, né, das pessoas que, porventura, poderão submeter o trabalho, né, neste evento. A atividade é intitulada Jornada Bíblica Acadêmica Internacional. Aí, numas das nossas conversas, a gente estava pensando se podemos organizar os e-books com os capítulos do livro em formato de ensaio ou em formato de artigo, né? Porque sabemos que artigo tem suas demandas, tudo. Sabemos também o peso que o ensaio tem e a estrutura dos gêneros são diferentes, né? Por exemplo, a nossa turma, a disciplina de diversidade que a gente fez com o Fábio, as meninas queriam que... Não, eu acho que é a disciplina com colegiano, no primeiro semestre. As meninas queriam que a gente fizesse um e-book com base no ensaio que ela pediu, né, a Leite. E aí, para nós que estamos organizando este evento, mais de caráter internacional, né, qual seria a recomendação da senhora com relação ao peso que o ensaio tem e o artigo? Né? Qual seria a melhor opção também? Porque a gente sabe que para a pontuação, melhor é artigo que ensaio. Isso já fica claro. Né? Mas com relação a esta organização textual, do livro, ou seja, do e-book, inclusive para o contexto também da Guiné-Bissau, que alguns e-books serão mais de cunho teológico, né? Mais para a formação e capacitação dos líderes ou membros da comunidade guineense, de modo geral. Por exemplo, o caso da Eliana, né, que ela perguntou de revista didática, né? Mas a preocupação dela com relação
aos professores de EBD, né? Porque na Guiné-Bissau, às vezes os materiais são bem descontextuais, né? Por conta dos missionários que não conhecem o contexto. E a gente quer trabalhar para equipar campo teológico, né? E os outros campos também. Era isso, professora. Não sei se a senhora conseguiu me ouvir. Consegui sim, tá? Consegui, entendi. E aí a gente precisa entender a diferença entre o artigo e o ensaio. Por exemplo, na Charles Spurgeon, aqui no seminário, na Escola Teológica Charles Spurgeon, eu indiquei para que os alunos não fizessem artigo, mas fizessem ensaios. Porque a gente precisa entender a diferença do artigo e do ensaio. Né? Qual é a diferença que existe entre o artigo e o ensaio? O artigo é um gênero textual que ele é mais objetivo. Ele carece de análise, uma análise mais científica. O ensaio, ele já é um gênero textual mais subjetivo, porque ele dá margem para que o autor do ensaio ele se coloque mais no texto, sem precisar de referências acadêmicas, né? Então, assim, a gente tem que pensar sempre qual é o objetivo, né, qual é o alcance daquilo que a gente quer produzir. Porque dependendo do público-alvo, é melhor um artigo e é melhor um ensaio. Então, depende do público-alvo que vai ser atingido com essa produção. Como a gente fala, né? Pragmaticamente falando, sempre que a gente faz alguma coisa, há uma intenção por trás daquilo. Quando nós falamos, há intenção. Então, sempre o nosso objetivo é que ele vai dizer como é que a gente vai atuar, como é que a gente vai construir a veiculação daquele conteúdo com a finalidade de atingir mais pessoas. Esse é o ponto. Né? Então, no campo teológico, o ensaio ele dá mais margem para reflexão. O caso, o artigo, ele já é um gênero textual muito mais fechado, né, porque vai envolver análise, vai envolver fundamentação teórica com muita propriedade. No caso do ensaio, isso é mais fluido, né, isso é mais, vamos dizer assim, tem um peso menor. Tá? Então, é uma questão de escolhermos. O Jeremias colocou aqui, é possível publicar um e-book e depois transformá-lo em livro impresso? Sim, isso vai depender da negociação com a editora, né? Porque o e-book tem um preço, porque ele não foi impresso, não tem a parte física, não foi gasto papel, então tem um preço. O e-book tem um preço e o livro impresso tem outro preço. Então, isso pode ser sim. E o contrário também, o livro impresso pode se transformar no e-book também, né? Quando o livro impresso ele é tão vendido que não dá conta, né, de ter o quantitativo para venda, ele pode se tornar um e-book, porque aí a venda fica sendo, vamos dizer assim, mais rápida. Tá? Porque tem muitos livros que são esgotados, não é isso? Porque todo mundo quer aquele livro e começa a comprar e não tem mais o livro para venda. Então, o livro está esgotado. Então, esse livro que está esgotado, ele pode sim ser transformado no e-book, porque vamos dizer assim, o quantitativo para venda, ele se alarga consideravelmente.
Se tiver mais perguntas, podemos colocar. Aqui temos a professora para tirar algumas dúvidas, por enquanto. Parece que tudo está claro e não tem muitas dúvidas. Eu quero mostrar aqui. Vou projetar aqui, tá? Tá certo. Aqui é um material, tá? Veja, recursos evangelísticos, aqui é o Plug Kid 7, aqui, Mensageiros de Deus. Então, aqui tá? É um material que foi feito exatamente pensando, né, e trabalhar com essa questão virtual. Olha aqui, o que é que tem? Aqui é um kit que pode ser comprado, né? Recurso evangelístico Plug Kit 7, ele custa R$ 62,40. E o que é que tem nele? Olha, aqui fala do currículo, né, que tanto pode ser aproveitado para EBD, aqui nós estamos falando de público infantil, mas pode ser aproveitado no culto infantil também. E aí, o que é que vem nesse kit? Vem a revista do aluno, o manual do professor, um anexo com modelos, um caderno complementar, um livro com CD-ROM contendo jogos, né? E trabalha muito essa questão com a conexão da internet, porque é da série Conectar, né? Que essa editora pensou. Então, nesse formato aqui, veja, a gente tem os livros físicos. Tá? Nesse formato aqui, isso aqui é um livro físico, o que é que vem, né? Vem o livro, vem com CD-ROM, que esse CD-ROM contém jogos e músicas apropriados para as lições. Agora, a produção de um material totalmente virtual, isso pode ser feito sim, tá? Que talvez, né, era a pergunta que foi feita aqui. Veja que a produção desse material, né, para a gente usar nas igrejas, para esse alcance é maior. Esse alcance maior, ele pode ser feito em qualquer nível. A gente tem que tomar todo o cuidado, porque na produção desse material precisa ser considerado a parte teológica e a parte audiovisual. É isso? Tem sim. Esse daqui do Plug Kids, que está dizendo. Aqui tem material, vocês podem ver aí que vai ter material para todas as salas, né? Porque eu não mostrei aqui do lado, mas esse material aqui, desse site aí que eu coloquei, esse link, ele tem material para adulto, para infantil, para EBD, vai ter para o culto, né? Tem muito material, tem coisas, né, visuais para trabalhar com criança. Aqui eu estou dando exemplo só de uma das
editoras aqui no Brasil que trabalham com isso, né? Também tem a editora Fiel, né, que trabalha com a parte infantil, tem muito material também, tá? Aí vocês podem ver a questão. Estou colocando aqui da editora Fiel, mas eu estou colocando infantil, mas vocês podem entrar na editora como um todo e ver todo o material, né, que está sendo disponibilizado lá, que é um material que é muito importante, tem uma fundamentação teológica muito consistente. Aí tem esse outro, deixa eu ver, da cultura. Tem um da cultura cristã. Tá? Ó, esse. Colocando aí também da editora. Tem muitas outras, tá? E aí você pode ir pegando na internet, vendo o tipo de material que eles já utilizam. Geralmente são materiais físicos, mas que a gente pode pensar na construção de um material digital, até por conta do alcance que a gente quer ter. Bida Mátia, fica à vontade, pode falar. Bom dia, professora, bom dia a todos. Eu estava com um problema de conexão e eu perdi algumas falas suas no começo. Mas como tínhamos conversado com o Miriam, né, sobre esse trabalho há algum tempo atrás, e eu penso que pensando nessa ideia de divulgação, de formar uma equipe para poder cuidar dessa parte, nesse intuito que a senhora foi convidada para nos apoiar, né, com as ideias de como podemos, de certa forma, começar esse trabalho nos, digamos assim, passos basilares, o que deveria ser feito, como deveria ser feito, para a organização de um e-book, um livro, no caso, né? Nesse sentido, a senhora tem algumas dicas, informações, o que podemos fazer, por exemplo, para poder organizar um e-book, um livro, quais são os requisitos básicos que devem ser seguidos para fazer isso. E eu tenho lido sobre esse assunto, inclusive esse é o tema do meu TCC, falando sobre a questão de revisão do livro, processo e desafio. Trabalhei mais questão de definição, mas eu gostaria que a senhora pudesse nos dar uma dica do que deveria ser feito para começar esse trabalho, né? Os passos básicos, digamos assim, para a organização. Talvez você não caiu, não estava aqui na sala, mas eu já falei sobre isso e já apresentei tudo isso que você falou, todos os passos. É por isso que eu falei, eu perdi uma boa parte da sua fala no começo. Então, recapitulando, os passos. Primeiro, tem que ter os organizadores, os organizadores. Os organizadores são as pessoas que se reúnem para pensar o que é que a gente quer. Nós queremos um livro com 10 capítulos, nós queremos um livro, como é o livro que a gente quer. E aí você envia para as pessoas que você acha que tem potencial para participar, você envia as diretrizes. Eu mostrei aqui para o pessoal que eu recebi.
recebi um e-mail, né, de uns organizadores para publicar um livro. Aí esses organizadores, eles mandam as diretrizes, tá? As diretrizes. Nessas diretrizes diz quantas páginas são, tipo de letra, como é que é a publicação, se o livro tem um foco X, se o livro é para falar de, sei lá, vamos pensar aqui, o livro é para falar sobre ressurreição. Então, todos os artigos têm que falar em algum momento de ressurreição, né? Porque é a temática do livro. E as diretrizes também vão dizer quanto custa para cada autor, porque dependendo da quantidade de páginas, o livro tem um valor. Também depende da editora. A partir dessas diretrizes, as pessoas elas enviam os seus textos, né? O envio dos textos para os organizadores. Tá? O envio dos textos para os organizadores. Então, eu aceitei participar do livro, então, nessas diretrizes tem dito quanto tempo eu tenho para enviar o meu texto. Então, eu envio o texto. Esses organizadores, quando recebem os textos, eles vão organizar o livro, né, e vão ver a questão do envio para essa editora, tá? Que é a primeira coisa. Esses organizadores, eles vão fazer as cotações nas editoras, e daí, então, eles escolhem a editora. A gente sempre, se a gente quiser que o nosso texto tenha um alcance, tem que ter uma editora com conselho editorial, né? Porque tem algumas editoras que não têm conselho editorial, então nessas a gente não confia, né? Então, a editora que tenha conselho editorial. Então, essa editora, o envio dos textos, né, que vai ser enviado para os organizadores, e daí entra a parte da editora. Tá? Depois do envio dos textos, os organizadores é que colocam em ordem, é que dizem como é que querem que a editora faça. Vão dizer para a editora, olha, a gente quer que seja em ordem alfabética, por exemplo. Os autores estejam em ordem alfabética. Então, ou então eu quero usar a titulação, eu quero que os autores que têm doutorado venham primeiro. Então, isso é a equipe, os organizadores que dizem para a editora como é que querem que o livro esteja. Tá? E daí, depois, a editora faz toda a diagramação e devolve para os organizadores olharem para ver como é que está. Então, veja que quem é que vai fazer essa revisão textual? Tanto pode ser a editora, se tiver uma equipe de revisão, mas a editora pode devolver o texto dizendo, olha, o texto precisa de revisão. E aí, é porque vai depender do valor, né? Do valor. Se for uma editora que cobra mais cara, porque essa editora já tem uma equipe de revisão. Se for uma editora que cobra mais barato, pode ser uma editora que não tem essa equipe de revisão, então essa revisão tem que ser feita pelos organizadores. A editora ela devolve, né, para os organizadores. Os organizadores enviam para os autores, tá? Aí os autores, eles devolvem para os organizadores, que por sua vez devolve para a editora, e daí a editora, né, faz a publicação. Mais ou menos nessa ordem aí. Mas eu mostrei, Vida Mátia, eu mostrei um e-mail que eu recebi do convite, falando de todas as diretrizes, tá? Depois você pode ver aí que o Mida não está gravando essa nossa conversa, e aí você pode recuperar no texto, não é, Midna?
Sim, professora. Posso. Mas ficou claro, Bida Marte, assim, o processo em que isso acontece? Sim, sim, ficou claro. E a minha dúvida era, mas porque a gente estava, não sei, a gente estava pensando nisso, talvez fazer uma publicação independente, uma coisa desse tipo. Mas com essa explicação, eu entendo que seria mais viável mandar para uma editora, né, fazer isso. Mas quando você manda para a editora, já tem que estar tudo organizado, porque quem faz a organização são os organizadores, né, do livro, do e-book. Então, você simplesmente não. Agora sim, se for um texto seu, se for um texto meu, eu mando para a editora, então aí já está feito. Agora, se for um e-book organizado, é porque a gente tem que ver se é se o e-book, né, ele vai ser individual, o e-book para um autor, para um autor, ou se o e-book é para vários autores. Se for só um autor, o texto é meu. Então, eu já trato direto com a editora. Se for um e-book com vários autores, então tem que ter uma organização, porque se trata de uma coletânea. Tá certo? Sim, sim, tá certo. Muito obrigado. Mais perguntas? Caso não houver perguntas, a gente deixa o senhor fazer as últimas considerações, para que em seguida possamos encerrar. Eu quero. Aqui tem uma revista, deixa eu mostrar aqui. Olha, eu coloquei aqui o link da revista Fides Reformata. É uma revista teológica de publicação de artigos e ensaios da Mackenzie. Tá? Eu não sei se vocês conhecem. Então, geralmente, quando você publica numa revista científica, você não tem um custo, dependendo da área. Na nossa área de letras, por exemplo, as publicações são todas gratuitas, quando a gente publica em revista científica, e pontua muito mais. Quando você publica num livro, essa pontuação, eu estou me referindo a... Porque, olha só, quando o Deus nos capacita para que a gente faça mestrado e doutorado, nós temos oportunidade de servirmos numa universidade, não é só na igreja, que é o caso do professor Roque. Professor Roque, Deus o capacitou com doutorado e Deus é que encaminhou ele para a universidade.
Então, a gente tem que ter muito em mente isso. O nosso serviço, ele não se dá apenas na igreja. Ele se dá em todos os espaços. Deus é que vai nos colocar no espaço certo. Então, a nossa preparação, ela tem que se ater também às especificações de cada espaço. Por isso, por exemplo, eu pergunto, você está fazendo mestrado e doutorado para quê? Se você quer servir na igreja, então você está no ramo da teologia. Agora, se você faz mestrado e doutorado em outras áreas, então você tem possibilidade de adentrar na universidade. As universidades hoje, para nós que somos cristãos, eu penso que é uma área que a gente precisa, como o povo das humanidades dizem, ocupar. Tá? A gente precisa ocupar esse espaço, porque ele está sendo ocupado por pessoas que modificam a mente das pessoas. E modificam de um jeito tal que muitos cristãos que entram nas universidades deixam de ser. Dizem, que deixam de ser. Talvez nunca foram. Porque ninguém nunca deixa de ser cristão. Então, é muito importante que nós ocupemos esse espaço das universidades, porque os professores que estão dentro das salas de aula, eles servem pelo a modificar os pensamentos das pessoas, e dessa forma a gente deixa de atuar para levar testemunho e palavra de Deus nesses espaços, e que o Espírito Santo de Deus pode nos usar para que o nome de Deus esteja ali naquele lugar e até transformar vidas de pessoas. Eu já passei por isso. Eu fui dar uma disciplina num curso numa universidade do interior, e lá tinha uma moça que ela tinha uma vida muito mundana, era uma moça do mundo, e ela tinha, inclusive, um amante, ela namorava um homem casado, e era uma pessoa totalmente mundana. E nessa disciplina eu tive a oportunidade de me aproximar dessa moça. Isso, eu vou dizer para vocês, já tem uns 10 anos. Já tem uns 10 anos. Mas hoje, essa moça, ela é cristã, ela aceitou Jesus. E ela me disse que a minha palavra fez toda a diferença na vida dela. Então, naquele momento, Deus usou aquela disciplina que eu estava dando naquele lugar, naquela universidade, para transformar a vida daquela moça. Eu tinha 30 alunos na sala, mas Deus me usou para tratar aquela moça. Então, a gente não pode desperdiçar as oportunidades, principalmente quem está fazendo mestrado e doutorado, precisa ter em mente que precisa adentrar esse espaço universitário que é muito carente. Nós estamos perdendo esse espaço para pessoas que ficam divulgando coisas falsas e desencaminhando as pessoas. Tem muitos jovens que chegam com uma formação conservadora dentro das universidades e saem com uma formação totalmente de esquerda. E eu penso que nós temos muito culpa nisso, porque a gente deixa essas pessoas ocupar esse espaço que é nosso. Então, esse ponto aqui que nós estamos falando, veja que tanto eu quanto o professor Roque, a gente está ocupando essas funções, mas nós não deixamos de publicar. E nós também não deixamos de trabalhar na igreja. Porque quem nos dá esse dinamismo, quem nos sustenta é o Senhor.
Então, nós temos que ter bastante cuidado com isso. Né? O cristão, ele tem que dar testemunho. É muito ruim quando um jovem cristão, dentro da universidade, ele dá mau testemunho. Como é que a gente dá mau testemunho? Não estudando, não tirando notas boas, reprovando. Quando a gente começa um projeto e a gente não termina, né? Eu sei que a gente passa por momentos difíceis, mas veja, Deus nunca nos desampara. Nós não podemos deixar que as circunstâncias façam com que a nossa fé fique diminuta. Nossa fé nunca pode diminuir, pelo contrário, ela tem que aumentar cada vez mais. Quanto mais as pessoas, eu penso que quanto mais, né, na crucificação, quanto mais Cristo levava pancada, mais ele se fortalecia, sabe? Mais ele se fortalecia, mais ele entendia o propósito do que ele estava ali para fazer. E nenhuma daquelas ações que foram feitas para impedirem que Cristo fosse crucificado foram suficientes, porque ele entendeu, né, que essa era a missão dele. Então, nós também não podemos deixar passar essas oportunidades que Deus nos coloca, tá? Porque se nós não ocuparmos o espaço, outros vão vir ocupar. Próprio Cristo, em sua palavra, falando nisso nos evangelhos, vocês lembram muito bem que existe uma parábola que fala da pessoa, né, que tinha espíritos malignos, né, e que os espíritos foram embora, mas que ele não arrumou a casa e tinha só um espírito maligno. Mas como a casa ficou, né, sem ocupação, 7 espíritos voltaram e ocuparam aquele espaço. Então, é muito pior. Então, isso é para mostrar que nós temos que arrumar a casa e ocupar a casa. Nós não podemos perder essa oportunidade. Como cristãos que somos, temos que ter um objetivo muito claro. Porque quando a gente fala aqui, eu estou falando em publicação, e eu estou dizendo, olha, nós estamos falando aqui em publicação, que tanto ela pode ser voltada para as nossas igrejas, como, né, uma produção de material que vai ser utilizado nas igrejas, mas também podemos fazer publicações, pesquisas de trabalhos que a gente desenvolve na universidade, né? Porque eu penso que quando a gente não está na área teológica propriamente dita, nós precisamos ocupar esses outros espaços. Precisamos, sim, de professores cristãos nas universidades, nas escolas, porque se a gente não ocupar esse espaço vai ser ocupado por aqueles que a gente não quer que ocupe, e que é o que tem acontecido. Tá? Então, como eu falei, a gente precisa ter em mente qual é o nosso objetivo. Aqui, nesse momento, né, eu tentei instruir para a organização desse e-book. Esse e-book, com essa finalidade cristã, ela é muito mais voltada, né, para esse e-book mesmo, esse texto digital, mas se for para um alcance universitário, um alcance de pontuação, que você precisa chegar, né, com títulos para alcançar alguma coisa, então é melhor que seja uma revista científica, porque pontua muito mais. Tá? E a gente precisa mostrar essa pontuação para mostrar que a gente tem capacidade para ocupar aquele espaço. Tá bem?
Espero ter contribuído. Se tiver mais perguntas, né, posso falar dos artigos científicos, né, de como é que se submete um artigo. Tem muitas chamadas abertas em todas as áreas. Tem chamadas que, dependendo da área, as revistas cobram a publicação de um artigo. A área das letras, graças a Deus, ainda não estão cobrando. Então, a gente publica nos artigos, nessas revistas científicas, e não temos, né, nenhum custo. Nosso custo mesmo é de estudar, de produzir o material e de submeter. No caso, tem outras áreas, por exemplo, que eu sei, a área de agronomia, por exemplo, todas as publicações são pagas. Então, os professores dessas áreas de agronomia, eles pagam bastante caro para ter seus artigos publicados em revistas científicas. Então, dependendo da área, essa publicação vai ser paga. E a gente precisa, né, ter toda uma preocupação com a formatação que a revista coloca, para que a gente possa entender, né, e que o nosso artigo não seja devolvido, seja rejeitado para não ser publicado. Né, porque nós enviamos os artigos, eles são submetidos e eles vão passar por uma análise. O corpo editorial daquela revista vai fazer análise do artigo e vai dizer se o artigo serve ou não para publicação. Então, temos que ter todo o cuidado com essa organização. E quando a gente vai fazer qualquer tipo de seleção, né, as seleções que são feitas na graduação na Unilab, elas são fáceis de fazer, porque somente o IDE é levado em consideração. Agora, quando você vai fazer um outro tipo de seleção, que você precisa ter título para mostrar, né, quem vai para uma seleção de mestrado, de doutorado, que tem pontuação, fica, né, as classificações mais altas. E essas classificações, elas são importantes pela questão da bolsa, né, das bolsas que vão aparecendo e que elas vão sendo disponibilizadas por conta da classificação. Então, assim, temos chamadas abertas, né, para publicação. Eu sempre recomendo, né, que quem quer fazer mestrado, doutorado, ou quem já está fazendo mestrado, doutorado, publique, porque essas publicações são muito importantes, não só para nós, enquanto pessoa, né, pesquisadora, mas também para o programa, porque o programa ele necessita de publicação dos seus alunos para sobreviver, porque essa é uma pontuação que vai ser feita pela CAPES, para que o programa continue. Né? Então, o programa que tem nota 3, ele não pode passar para a nota 2, porque se ele passar para 2, aí ele já tem, né, vamos dizer assim, já é taxado como extinto. Então, o programa ele tem que ir sempre, né, passar de 3 para 4, de 4 para 5, mas regredir é como se fosse realmente a morte do programa. E aí, quem contribui com isso são os alunos. Então, quando nós estamos em mestrados e em doutorado, nós temos a obrigação, né, de publicar nas revistas científicas para que a gente possa estar dando nossa contribuição para o programa não ser fechado. Então, espero ter contribuído um pouquinho, né, com vocês e fico à disposição para qualquer dúvida que apareça, a gente possa tentar, né, se for o caso, de eu ter o conhecimento, e se eu não tiver, também vou atrás, para que a gente possa colaborar. Tá? Muito obrigada desse momento de estar com vocês. Obrigado, professora. Que Deus te abençoe. Foi uma bênção tê-la conosco.
Sempre eu digo, é um privilégio tê-la na minha vida, como orientadora, como mãe e como professora. E ainda, no mais, como irmã em Cristo. Isso me alegra muito. Sempre as nossas conversas terminam e começam em Deus, diferentemente das outras professoras e dos outros professores. Que Deus te abençoe. A gente espera tê-la mais conosco. Vamos pensar num outro evento, né, em que a senhora poderá ministrar mais cursos para nós, que, de certo modo, a gente pode abrir já para a comunidade em geral, por exemplo, como fazer artigos científicos, né? Para nós que cá estamos, talvez a maioria de nós já temos o domínio, ou já sabemos como fazer, mas tem muitas pessoas que ainda não sabem, né? E as pessoas até dinheiro só também que não sabem, a gente pode, porventura, fazer isso e transmitir, né, para o Facebook, e elas vão acompanhando, né? Que Deus te abençoe, a senhora e a sua família, e o trabalho e a dedicação que a senhora tem dado na Unilab. É muita coisa, vice-reitora. Ontem saí muito tarde do trabalho, fora do horário de expediente, né? Posso dizer assim. Mas graças a Deus está trabalhando para a glória e a hora dele. Que Deus te abençoe. Eu acho que nada mais havendo, a gente vai orar, né? Para que possamos fechar. E eu agradeço bastante, em nome da coordenação, de fundo de coração, a disposição da senhora e a dedicação da senhora. Ela é um exemplo da minha vida. Não me lembro se eu cheguei a postar foto de uma pessoa parabenizando, né? Mas ela foi uma das primeiras. Que Deus te abençoe. Admiro ela demais, em todos os aspectos, né? Se não tiver mais perguntas, se alguma pessoa queria fazer alguma fala bem rápido, depois a gente segue para a oração final. Tem alguém que gostaria de usar a fala, mesmo que não fosse uma pergunta ou agradecimento, algo do gênero? E se não tiver, eu chamo a Jéssica, não sei se ela está a me ouvir bem, e se estiver em um local adequado também para orar, né? E que a Jéssica ore por nós, por este momento, pela professora especificamente. Certo. Ok. Podemos orar. Tá. Só uma coisa, professora, eu gravei o mini curso. Eu queria colocar no YouTube, né, para depois disponibilizar às outras pessoas, né? Qualquer coisa, depois eu mando para a senhora também, né, a gente vai conversando. Jéssica? Oh, posso orar? Sim, pode. Oremos em nome de Jesus. Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E obrigado por esse momento, que pode até parecer muito acadêmico, mas também é para a honra e glória do seu santo nome. Nós oramos entregando a vida da professora, que o Senhor continue usando ela grandemente, que ela continue sendo um instrumento seu em meio à academia, para que muitas vidas possam ser tocadas e muitas vidas possam ser transformadas através do trabalho dela. Muitas das vezes nós acabamos desprezando esse meio, nós acabamos nos fechando dentro de uma bolha, vivendo só o nosso evangeliquez. Mas que o Senhor esteja nos despertando, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, que o Senhor esteja nos dando dinâmicas, o Senhor esteja nos dando estratégia para que nós possamos alcançar essa seara que está branco para a ceifa, Senhor. Nós agradecemos pela vida de cada um que está aqui reunido, que o Senhor esteja dando disposição, o Senhor esteja dando vontade, o Senhor esteja despertando para que nós possamos entender que não é só algo meramente acadêmico, que não é algo só para que nós possamos produzir algo, mas que seja a sua palavra sendo espalhada para que outras pessoas possam aprender, para que outras pessoas possam conhecer mais de ti. Obrigado por dia de hoje, toma conta do restante dos nossos dias, cada um nos seus afazeres, que sejam todos para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.
Bom dia para todos, que Deus vos abençoe. Tchau, professora. Bom dia, tchau, tchau. Até mais. E aí,